E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. O próprio nome já diz, né? É a distribuição dos elétrons. Então a gente vai ver como que eles se comportam nas várias camadas da eletrosfera. A gente focou muito nosso conteúdo inicialmente no núcleo, quando a gente falou então de número atômico, número de prótons, número de nêutrons e o número de massa. Mas agora a gente vai ver como são as coisas aqui na eletrosfera, tá? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que o elétron, ele está orbitando de forma circular em volta do núcleo, né? Então você tem que lembrar que órbita, né, é esse movimento, é esse caminho que o elétron percorre. Então todos os elétrons estão fazendo esse movimento circular em volta do núcleo. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quanto mais elétrons um átomo pode ter, mais camadas ele precisa ter para poder comportar todos esses elétrons. Então, um átomo, por exemplo, que tem, né, só duas camadas, ele vai ter bem menos elétrons que um átomo que tem todas as camadas. Eu desenhei para vocês aqui todas as 7 camadas, tá? Que 7 camadas são essas? Cada camada tem um nome, que na verdade é uma letra do alfabeto, e que inclusive segue a mesma ordem do alfabeto. Então a primeira camada é a camada K, a segunda é a camada L, depois M, N, O, P, Q. Então, se eu tenho menos elétrons, um átomo vai ter menos camadas. Se eu tenho mais elétrons, eu preciso de mais camadas para poder comportar tudo isso. Esse númerozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 fazem referência ao nível energético de cada camada do átomo, tá? Então, olha só, a camada K, ela tem um nível energético 1, a camada L tem um nível energético 2, e assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Que a camada K tem um nível energético muito mais baixo do que a camada L, por exemplo, que tem um nível energético 2. De que forma que a gente consegue perceber isso? Bom, um elétron que está aqui na primeira camada, ele precisa de uma quantidade bem menor de energia para permanecer nessa camada. Enquanto um átomo, por exemplo, um elétron que está lá na camada N, ele precisa de uma quantidade de energia muito maior para poder permanecer nessa camada. Então, quanto mais afastado do núcleo, mais o elétron precisa de ter energia para poder se manter nesse átomo, tá? O que algumas vezes acontece? Esses elétrons, eles podem mudar de camada. Então, se o elétron mais afastado, ele tem mais energia, para eu fazer esse elétron aqui mudar para uma camada mais afastada, eu preciso que ele aconteça o que com ele? Que ele ganhe energia. E caso eu queira que ele retorne, ele então tem que perder energia. Quer ver um exemplo muito legal disso aqui que a gente vê, né, em vários momentos da nossa vida? Fogos de artifício. O que acontece nos fogos de artifício? Eu tenho um pavio que eu acendo, então ele vai fornecer energia pro elétron lá da substância que está formando ali, e ela vai mudar de camada, tá? Então ela vai ganhar energia. Então, ó, tá entrando energia aqui nesse sistema, tá? Tá entrando energia, tudo bem? Mas aí ele forneceu energia, o elétron veio então para a camada seguinte. Só que ele não vai permanecer aqui, ele vai retornar. E quando ele retorna, ele perde energia. E essa energia a gente vê na forma de luz, que são aqueles fogos de artifício que a gente pode ver aí no Réveillon, nesses lugares assim. Tudo bem? Beleza, então. Olha essa tabelinha aqui. Aí você vai pensar, meu Deus, eu tenho que gravar? Tem que gravar. Isso aqui, se você não gravar isso, você não consegue fazer essa distribuição eletrônica depois que eu vou ensinar como que vocês vão fazer. Mas professora, eu tenho que gravar agora? Não, você vai gravando à medida que você vai fazendo. Você vai percebendo que à medida que você for fazendo o exercício, você vai gravando e vai ficando tudo certo, tá? Por que tem essa tabela? Porque eu não posso simplesmente jogar uma quantidade de elétrons lá pro camada e falar, pronto, toma esse monte de elétron aqui. Não é assim, tá? Cada camada dessa, ela suporta um número máximo de elétrons. Olha que doideira.
Então, a camada K, ela vai suportar no máximo 2 elétrons. Então, por exemplo, um átomo que tem 3 elétrons, ele vai ter na camada K o máximo, e esse um elétron que sobrou, ele vai ter que ir para a próxima camada, tá? Então, mesma coisa, na camada L, ele suporta no máximo 8 elétrons. Na M18, na N32, na O32, na P18 e na Q8. Nossa, professora, esse monte de elétrons, tem átomo que tem esse tanto de elétron? Tem átomo que tem esse tanto de elétron, tá? Então, a gente consegue fazer uma distribuição de todos esses elétrons dentro de cada camada de acordo com o número de elétrons que ela suporta, o máximo de elétrons que ela suporta. Tudo bem? Então grava isso aí que a gente vai precisar para as próximas etapas da aula, tá? Eu falei que vocês tinham que gravar aquela tabela anterior, mas vocês têm que gravar 3 regrinhas também, mas são coisas bem simples, tá? Uma delas eu já até falei mais ou menos anteriormente, que é a primeira. Então olha só, a primeira regra, na verdade as 3 são simples, né? Mas a primeira é bem simples mesmo. Os elétrons devem ser distribuídos, botei 2 Ds aqui, né? De modo a completar cada camada. Então, por exemplo, a gente viu que na camada K cabem 2, na camada L cabem 8. Então, se por exemplo eu tenho um átomo em que eu tenho, por exemplo, sei lá, 8 elétrons, eu vou distribuir o quê? Eu vou colocar 2 aqui na primeira e para completar 8 faltam quanto? 6. A camada L, ela cabe no máximo 8. Então, assim, eu poderia até colocar mais 2, mas como o meu átomo ele só tem 8 no total, então eu distribuo ele dessa forma. Eu preencho completamente a primeira e só depois que eu preenchi ela completamente é que eu vou para a próxima. E assim sucessivamente. Vocês vão entender isso melhor depois, tá? Segunda regra, a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Então, ó, nesse átomo aqui que eu dei o exemplo, né, com 8 elétrons, qual que é a minha última camada? Minha última camada aqui, no caso, foi a camada L. Percebam que ela tem no máximo 6. Então, ó, ela pode ter no máximo 8, qualquer camada. Independente se ela cabe 32, ou se ela cabe 18, ou se ela cabe 8, quando ela é a última camada, ela só pode ter 8 elétrons. Professora, eu não estou entendendo isso muito bem. A gente vai entender melhor depois na hora que a gente for fazer o exercíciozinho que eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. E a terceira regra é o seguinte: a penúltima camada não pode ter mais que 18 elétrons. Então, se a última só pode ter até 8, a penúltima pode ter só até 18. Quando a gente olha um exemplo em que eu tenho só 8 elétrons, não dá pra gente entender isso muito bem. Mas a gente vai fazer, eu vou fazer alguns exemplos aqui pra vocês e vocês vão perceber e vão conseguir entender melhor essas regras. Então grava isso. Além de gravar aquela tabela com a quantidade que cada camada consegue suportar no máximo de elétrons, você tem que gravar essas 3 regras. A primeira é que a gente só pode passar para uma camada seguinte depois que a gente completa ela completamente, a anterior. A última camada não pode ter mais que 8 elétrons e a penúltima não pode ter mais que 18. Grava isso aí que a gente vai para os exemplos agora, tá? Então vamos lá para os exemplos. Então eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 exemplos diferentes, com 5 átomos diferentes, né, 5 elementos diferentes, para a gente poder estar vendo como é que faz então essa distribuição eletrônica, né? Como é que fica essa distribuição. Fiz uma colinha aqui pra gente, ó, pra gente lembrar, né? Quantos quantos elétrons cabem no máximo dentro de cada camada. E lembrando que a gente tem que pensar naquelas 3 primeiras regrinhas, tá? A primeira regra, eu só posso passar para uma próxima camada depois que eu preencho a camada anterior completamente. A última camada pode ter no máximo 8 elétrons e a penúltima pode ter no máximo 18, beleza? Então, olha só. Lembra que esse número aqui embaixo, ele quer dizer que é o número atômico? Então, ó, vão lembrar vocês aqui, eu tenho um elemento qualquer aqui. Esse número aqui de cima, ele faz referência ao número de massa, que é representado pela letra A. E esse número aqui de baixo é representado, ele é, na verdade, um número atômico, que é representado pela letra Z. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que num átomo neutro, que a gente já viu que átomo neutro é aquele que não perde nem ganha elétrons, nem perdeu nem ganhou elétrons,
Então, o número de prótons também vai ser igual ao número de elétrons. Então, eu sei que o número atômico aqui é 1, então o número de elétrons também vai ser 1. Tudo bem? Tem que lembrar disso para poder fazer. Então, como é que vai ficar a distribuição do hidrogênio, que é esse primeiro exemplo aqui? Olha, o número atômico do hidrogênio é 1. Então, eu tenho que distribuir só um elétron. Então, eu vou pegar a primeira camada, que eu sei que é a K, e vou botar esse 1 elétron aqui. Então, K1, tudo bem? Então, na camada K, eu tenho só 1. O que acontece muito, todos os anos eu vejo isso, em todos os anos que eu dou aula, é assim, a pessoa começa do nada na camada L. Tipo, não começa na camada L. Você tem que começar na K, depois ir pra L, M, tem uma sequência. Então, você sempre vai começar na K. Então, olha só, a K suporta no máximo 2. Mas como eu só tenho um elétron, então a camada K vai ter um elétron. Terminei a minha distribuição. Ah, professora, tá muito fácil isso aí. Não deve ser fácil desse jeito. Então, vamos para um pouquinho agora mais difícil, né? Então, aqui, ó, eu tenho o lítio, tá? O lítio, ele tem número atômico igual a 3. Então, ele tem número de elétrons igual a 3 também. Então, vamos ver? A camada K cabe no máximo 2, mas eu tenho 3. Depois que eu preenchi ela completamente, eu vou para a próxima camada, que é a camada L. Se eu tenho 3 e eu já distribuí 2, aqui agora vai ficar com 1. Então, vai ficar K2, L1. Percebeu, ó? Eu botei 2 elétrons na primeira camada, que é a K, que é o máximo que ela suporta. O restante eu joguei para a camada seguinte, que suporta 8, então eu posso colocar 1 aqui tranquilamente. Agora vamos para o sódio aqui, ó. Na é o sódio, tá? Ele tem o número atômico 11, então a gente tem que distribuir 11 elétrons. Então vamos começar, ó. A K cabe no máximo 2. Então agora eu tenho que jogar o restante para a camada L. A camada L cabe no máximo 8, então é o que eu posso colocar. Se você somar, ó, vai dar 2 com 8, 10. Tá faltando quanto para chegar a 11? 1. Então agora eu vou jogar para a próxima camada. Então, ó, 1. Repare que tá tudo dentro da regra. Eu preenchi aqui completamente, pulei para a próxima camada. Preenchi aqui completamente, pulei para a próxima camada. A última camada pode ter no máximo 8 e a penúltima pode ter no máximo 18. Tá tudo dentro da regra. Tudo bem? Vamos pro cálcio aqui agora? O cálcio tem um número atômico igual a 20, então ele tem 20 elétrons. Então vamos fazer essa distribuição. Vai ficar K2, L8, já tenho aqui, ó, 10, tá? M cabe 18. Olha, presta muita atenção nisso aqui. Eu já tenho 10. Para chegar a 20, falta quanto? 10. Professora, posso colocar o 10 aqui tranquilamente, porque olha só, na camada M cabe 18 elétrons. Poderia, ele até suporta, mas você lembra da regra? Eu não posso deixar na última camada mais que 8 elétrons. Então eu vou colocar 8 aqui e vou pular para a próxima, que vai colocar os outros dois que estão faltando. Então se você somar, vai ficar, ó, 2 com 8, 10, com 8, 18, com 2, 20. E aí eu consegui distribuir tudo. Então, ó, repara, você tem que preencher uma camada e depois pular para outra. Preencher uma camada e depois pular para outra. Mas, professora, você não preencheu essa aqui. Mas tem que pensar na segunda regra. Na segunda regra, a minha última camada, ela pode ter no máximo 8 elétrons. Ela pode ter no máximo 8 elétrons. Dá um pausezinho. É isso mesmo. Então, minha camada, última camada, ela pode ter no máximo 8. Ela ia ser minha última camada, né? Mas como ela só pode ter no máximo 8, eu tive que pular e jogar o restante para a camada seguinte. Tudo bem? Agora vamos pegar um exemplo aqui, ó, o iodo, que tem um número atômico grande, pra gente poder ver aquela terceira regrinha, que a penúltima camada só pode ter 18, tá? Então a gente vai fazer como? Vamos começar a distribuir, né? Então, ó, eu sei que K vai ficar o máximo 2, né? Eu tenho 53, ainda tem um monte de elétron aqui, né? L8 e M cabe 18. Até aqui, se você somar, deu 28, tá? Então, N, eu vou colocar quanto? Se você fizer as contas, eu já tenho aqui 28, menos 53, que é o restante que vai faltar aqui, vai dar 25. Aí você vai falar de novo, mas professora, olha só, cabe 32, então eu posso meter o 25 aqui.
Tá certo isso? Não. Lembra da minha regrinha? Eu posso ter na minha última camada no máximo 8 e na minha penúltima 18. Como ela vai ser a minha penúltima, eu vou colocar 18 e vou jogar para a camada seguinte. Então a camada seguinte, olha só, faz as contas comigo, tá? Eu já tenho... meu quadro tá caindo. Eu já tenho 28. Com 18, eu vou ter quanto aqui? Então, ó, se você somar aqui, ó, vai ficar 2 com 8, 10. Com 18, 28. Com mais 18, 46. Para eu completar os 53, faltam 7. Então, eu vou vir e vou colocar o número 7 aqui, tá? Gente, não repare nesses vídeos malucos que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo com o que eu tenho aqui dentro de casa, tá? Então, às vezes eu tenho que parar e minha cameraman, minha camera girl é minha filha, tá? Então, assim, eu estou fazendo da forma que dá. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Então, para poder estar fazendo essa distribuição eletrônica, pensa nisso aqui e naquelas 3 regrinhas. Eu só posso passar de uma camada para outra depois que eu preencher ela completamente. A minha última camada não pode ter mais que 8. E a minha penúltima camada não pode ter mais que 18. Tudo bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar no WhatsApp.